Senhor Jesus, abençoa a Luciene, papai. Traz o melhor que o Senhor tem para nós hoje, Senhor. Que nada saia dela, Senhor, mas sim tudo que o Senhor tem para nos oferecer hoje saia do teu trono, Senhor. Usa a tua filha, Senhor, como um instrumento, Senhor, para nos abençoar. Que tudo aquilo, Senhor, que veio para atrapalhar nesse momento, que saia e bata por retirada, mas que hoje venhamos entender o que o Senhor tem para nós aqui hoje. Que corações contritos estejam abertos para receber, Senhor, a tua palavra, Senhor. Que da boca dela, Senhor, saia um rio de águas vivas, Senhor, para a nossa vida. Abençoe a vida dela, Senhor, no nome poderoso de Jesus, Pai. É assim que oramos e te agradecemos desde já. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Como a Gabriela disse, né? Eu sou a tia dela. Nós somos entre 4 irmãos. Eu sou a caçula, no caso. A mãe dela, né? Minha querida irmã também está aqui nessa noite. E quando ela me lançou o convite para estar aqui neste lugar, me disse assim: tia, ore. Ore e me dê a resposta. Aí eu amei. Mas Deus, ele já tinha falado comigo. Deus, ele já tinha falado comigo há muitos anos atrás. Quando eu não tinha sido nem levantada obreira, né, para pastorear ali a igreja de Patos. Deus, ele já tinha uma promessa na minha vida. Deus, ele já sabia, já tinha um propósito, que ele ia me levar a lugares. E quando ela disse assim: tia, ore e me dê a resposta, Deus disse: é agora. É agora que você vai. O de repente de Deus, eu vou contar só um pouquinho, como ele já se apresentou, meu esposo, o pastor Silvano, minha filha linda, a Sara, Gabriela, só tem uma Sara, né? Minha irmã também, que é a mãe da Gabriela, aí veio minha sogra e a prima da Sara, que é a filha do irmão do meu marido, do irmão do meu marido. E eu vou contar só um pouquinho para vocês me conhecerem, só um pouquinho aqui, para você ver quando Deus, ele quer fazer, ele faz rápido aos olhos humanos, mas muitas vezes eu e você está atrasado. E o que Deus queria para fazer na vida, na minha vida e na sua vida, já era para ter sido feito, sendo que você está dormindo. Então nós passamos um período um pouco cochilando. Deus falava e cochilando. E não se engane não, tem muita gente dentro da igreja, servos do Senhor, cochilando. Não se engane. Eu não estava afastada do Evangelho, eu não estava desviada, eu estava dentro da igreja, mas eu estava cochilando. E de repente Deus na minha vida, do meu esposo, foi assim, em 3 anos, né? Em 3 anos Deus fez grandes coisas. Deus já vinha falando há muito tempo que ia usar tanto a vida dele quanto a minha vida. Mas o testemunho do meu esposo aí é muito forte. Quando ele tiver a oportunidade de vir contar, para vocês conhecerem. Se vocês quiserem convidar novamente, convido. Que tem um testemunho muito forte aí para contar para vocês da grandeza de Deus. De você achar que você não serve mais para nada, que você não é digno de estar dentro da casa do Senhor. E como ele mesmo disse, Deus abraçou ele, o amou, e hoje nós estamos aqui. E esse vendaval aí que Deus fez, esse mover que Deus fez, foi em menos de 3 anos. Em menos de 3 anos, a gente está ali, fomos levantados e estamos ali na cidade de Patos, com uma alegria tremenda. Muito calor, mas com uma alegria tremenda, que é quente. Mas nós estamos nos adaptando. E grandes coisas o Senhor está fazendo lá naquele lugar. E eu fiquei muito alegre com o convite de estar aqui, né? Sendo boca de Deus para a igreja do Senhor aqui em Catolé do Rocha. Nós somos natural de João Pessoa e fomos levantados ali para ficar em Patos.
E ali a gente vai, tem um tempo determinado? Não sei. O que Deus vai fazer eu não sei. Eu só sei que Cristo em nós, a esperança da glória. Né? E eu estou muito alegre e eu gostaria de ler um pouquinho aqui com vocês da palavra do Senhor. Eu quero dizer que eu já estou cheia. Que coisa linda isso que eu presenciei aqui hoje na casa do Senhor. Jovens usadas pelo Senhor para o louvor e a glória dele. Né? E ver também a minha filha aqui. E eu vou dizer uma coisa, viu? Quem começou dançando na família fui eu. Eu era que era professora de dança, professora do Ministério de Dança. Aí, daí vem Gabriel, daí vem a Sara. Minha irmã estava escondida, mas também, quando desabrochou para o ministério, tá aí todo mundo na presença do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. E eu estou muito alegre, meu irmão, estar aqui. Parece que eu estou em casa. Muito feliz de verdade. E eu gostei muito do tema e do lema desse aniversário, né? Que eu amo a história de Paulo, eu sou encantada com a história de Paulo. Porque toda vez que eu vou ler algo referente a Paulo, eu me envergonho. E passo a me arrepender todos os dias. Porque quando você escuta a história dele, se você conhece, se você não conhece, dê uma lidinha na palavra do Senhor. Que você vai ver o que Deus fez na vida de Paulo. E hoje, por muito menos, Deus deixa de ser a esperança na minha e na sua vida. Por muito menos. E na vida dele, Deus ele colocou em lugares que Deus ele manifestou a glória dele através da vida de Paulo. E hoje está eu e você aqui falando de Paulo. Né? Deus ele é fiel. Vamos ler o tema e o lema. Que o tema é esperança. E o lema é Colossenses 1:27. Que tem uma parte que diz assim: Cristo em vós a esperança da glória. Mas eu quero, antes de eu começar a palavra do Senhor, eu quero ler o texto de Colossenses 1, do 23 ao 27. Até nós chegarmos ao Cristo em vós a esperança da glória. Que diz assim, todos encontraram? Diga amém. Que diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, tô feito ministro. Regozijo-me agora que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Aleluia! Pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero só fazer mais uma oração. Paizinho querido, no nome poderoso de Jesus, eu quero te louvar e dizer que o Senhor, eu sinto a tua presença neste lugar. Eu sinto que o Senhor já está aqui, mesmo antes de nós chegarmos aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, vem falar com a tua igreja. Vem dar, Pai, em nome de Jesus, cancelando, Jesus, toda distração, tudo aquilo, Pai, que o inimigo vem lançar para que o povo venha entender a tua palavra e receber, Senhor, a tua palavra, que
vós é a esperança da glória. Pai, no nome de Jesus, neste momento nós só queremos a Tua presença neste lugar. Só a Tua presença. Toca, Senhor, nos corações, nas mentes. Abre as nossas mentes nessa noite para ouvir o Teu Evangelho, para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. É assim, Paizinho querido, que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Você já parou para analisar se você tem transmitido a esperança a essa geração? Comece a refletir aí no seu lugar. Se você tem transmitido a esperança para essa geração. No mundo no qual nós somos inseridos, nós éramos para gerar esperança nas pessoas, mas muitas vezes eu e você perdemos a esperança. O significado de esperança é um substantivo feminino que indica o ato de esperar alguma coisa. Pode ser também um sinônimo de confiança. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. Essa esperança que Paulo diz aqui no texto não é uma esperança de um emprego, não é uma esperança de você aumentar o seu salário, não é uma esperança de... Não é que você não possa ter, você pode, mas não é a esperança de você conseguir aquela tão sonhada casa. Essa esperança que Paulo fala aqui é Jesus. É eu e você transmitindo Jesus. Essa esperança aqui é nós almejarmos a volta de Jesus. É nós estarmos prontos se Ele chegasse agora. Para mim e para você. Essa precisa ser a nossa esperança. E esperança maior é você cumprir com o ID do Senhor através de sua vida. O Colossenses 1:23 diz assim: se na verdade permanecermos fundados e firmes na fé, e não nos moverdes na esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o do qual eu, Paulo, sou ministro. Eu separei essa mensagem de hoje em 3 pontos. O primeiro ponto é: a esperança desse mundo é a palavra que é Jesus. Paulo, depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, reconhecendo quem ele era, não parou de anunciar o Evangelho de Cristo. Não parou de anunciar Jesus. Ele foi impactado de uma tal forma que ele não conseguia parar. Era preso, era dentro do navio. Em qualquer situação que Paulo tivesse, até de morte, muitas vezes até apanhou. Apanhou mesmo, e quase morto. Mas ele não parava de falar quem era Jesus, que Jesus era a esperança, que Jesus, ele é o alvo das nossas vidas. Lá no Evangelho de João 8:12, para quem quiser abrir, se não pode anotar e você ler depois, diz assim, no Evangelho de João 8:12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu e você tem a luz da vida. Eu e você tem a luz da vida. No Salmo 119, no número 5, diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra, ela é luz. Jesus, ela é a luz. Jesus é a esperança para essa geração. E essa esperança está em mim e em você.
Em Romanos 15:4 diz também: porque tudo que dantes foi escrito para o vosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Através da palavra do Senhor, que é Jesus, ela nos ensina a transmitir esperança às pessoas. E muitas das vezes a gente está dormindo. E a esperança, ela está sendo abafada, colocada dentro de uma caixa. Como meu esposo já falou, passou 20 anos que não dava ouvido à voz do Senhor, mas através da esperança. Porque, olha, Deus só precisa de um. Você faz a diferença onde você estiver. Se na sua casa só tem você, você é a maioria. A esperança está em você. Por mais que tudo venha te mostrar o contrário, o teu testemunho hoje pode até doer, você pode até dizer que não vai conseguir, mas lá na frente o teu testemunho vai gerar vida, vai gerar esperança na vida de outras pessoas, através da palavra do Senhor. E você tem dado esperança através da palavra ao anunciar o Evangelho? Estamos vivendo um tempo que pessoas perdem a esperança por não conhecer a palavra, por não conhecer Jesus. Por isso precisamos nos posicionar como igreja. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Muitas das vezes você não tem o conhecimento que está aqui. Muitas vezes você vem para a igreja com essa palavra aqui, abre só na igreja. Quando chega em casa você fecha, passa a semana toda, vai repetir novamente no domingo. Abre novamente e lê novamente. Se a esperança é Jesus, se a esperança é a palavra, com quem você tem se encontrado durante a semana após o culto? Que esperança você está gerando através da palavra, se você nem para parar para falar com teu pai tu para? Se nem para parar para tomar posse do que está escrito nessa palavra para a tua vida, porque Jesus já liberou. Jesus, ele já veio, já morreu, já ressuscitou. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar. A esperança da igreja é Jesus. E Jesus que habita dentro do meu coração e do seu coração, você é a esperança para essa geração. Então, se a palavra é você, se a palavra é Jesus, se Deus te deu acesso à palavra, o que é que tu está fazendo com ela? Por isso, a igreja do Senhor, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos dizer: Jesus, eu estou aqui. Jesus, a tua palavra diz que tu és a esperança. Mas o teu Espírito Santo está dentro de mim, eu sou a esperança. Eu sou a esperança nessa geração. Então, Jesus, eis-me aqui. Me ajuda. Se eu tenho dificuldade de ler a tua palavra, vem com o teu ensino. Comece a orar. Que Deus, ele faz grandes coisas, viu, meu irmão? Eu sou testemunho vivo aqui do que Deus fez. Esses 3 anos aí, que foi de repente de Deus na minha vida, na vida da minha família. Foi através de uma pessoa que se posicionou, e essa pessoa fui eu. Eu disse: Satanás, aqui não, a minha família é de Jesus. A minha família é de Jesus, e eu vou lhe dizer, não foi fácil não. Não foi fácil não, porque quando você se posiciona nessa palavra aqui, que você gera esperança, não pense que vai ser fácil não. Porque não foi fácil para Paulo, por que seria para mim e você? Não foi fácil para Jesus,
que nem merecia passar pelo que ele passou, e por que vai ser para mim e para você? Por que a gente, no lugar de estar gerando esperança, a gente está gerando desesperança? Fazendo com que a pessoa não acredite no que está escrito na palavra do Senhor. Lá em 2 Timóteo 4:2, a parte B diz assim: que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Em outra versão diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Porque se a esperança é Jesus, você tem que estar preparado em tempo e fora de tempo. Porque era assim que vivia Paulo. Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele pregava a palavra em tempo e fora de tempo. Não tinha tempo ruim para ele, não. Ele falava de Jesus. Ele falava de Jesus, ele não calava. E muitas das vezes a gente quer falar até para a própria família. Porque Deus, ele começa a transformar dentro da nossa casa. Você tem que gerar testemunho dentro da sua casa. E muitas das vezes a gente nos cala. A gente se cala e não gera esperança. Não gera transformação na vida das pessoas. E o segundo ponto é a alegria de promover a esperança em meio às aflições. Em Colossenses 1:24 diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eita, Jesus, mas Jesus ama demais a igreja. Você viu aqui? Desde o início eu falo a igreja, a igreja, a igreja. A igreja não é as quatro paredes, não. A igreja é eu e você. Eu quero dizer para você que Jesus, ele te ama. Que você é algo precioso nas mãos do Senhor. E tem pessoas te dizendo que tu não é ninguém, que tu não é especial. Mas eu quero te dizer que Jesus está te dizendo que você é assim. Desde o começo da palavra de Jesus, eu amo a igreja, eu amo a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. A igreja somos eu e você. Jesus, ele nos ama. Jesus, ele nos ama, contanto que ele deu a sua palavra para nos ensinar. Com tudo o que ele faz você passar aflições. E nas suas aflições, se você estiver fundamentado na palavra do Evangelho, que é verdadeira, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque Jesus é a razão de você estar de pé. Jesus é a tua esperança, não vai ter nada, não vai vir nada que te abale, porque Ele é a tua esperança. Então, muitas das vezes, em meio às aflições, a gente já desmorece, já pensa em parar, já pensa em desistir. E eu quero dizer para você que é em meio às aflições que Jesus, ele gera testemunho vivo para transformar a esperança de outras vidas através de você. Paulo se alegrava mesmo passando por dificuldade. Ele sentia prazer em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para Paulo era para Paulo falar de Jesus. Não importava o lugar, nem o momento, nem a situação. Paulo, ele falava de Jesus. Muitas das vezes, por coisas muito pequenas, nós paralisamos. Não, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais falar com aquele irmãozinho, porque aquele irmãozinho falou aquilo lá e eu não vou mais para a igreja, não. Não gostei, não vou para a igreja. Meu irmão, você está aqui, não é por causa do irmãozinho, não. Você está aqui por causa de Jesus. E se você refletir Jesus, o irmãozinho, ele vai entender que Jesus está na sua vida. Se acontecer algo na sua vida que te incomoda, muitas das vezes chega uma pessoa e fala, não, mas você é assim, assim, assim. Eu mesmo não. Você já se cresce, fica do tamanho de um sapo inchado. Deixa eu te dizer uma coisa. É nessa hora que você tem que dar glória a Deus. Porque isso que te incomodou, é isso que Jesus quer transformar. Isso que te incomodou, é isso que Deus quer transformar para você gerar a esperança nas pessoas.
Porque a partir do momento que nós caminhamos com Jesus, a gente já não vive as nossas vontades, mas vive a vontade do Pai. E para mim refletir a palavra de Deus, eu preciso ser imitador só de um, que é Jesus. Se eu sou imitador de Jesus, eu vou amar quem me faz mal. Se eu sou imitador de Jesus, eu vou amar aquela pessoa que ninguém quer. Eu vou chegar a ele, eu tenho uma palavra de Jesus para tu. Jesus, ele ama a sua vida. E não desiste da pessoa, não. Igual as meninas falaram aqui, uma jovem vem para a igreja, não é fulano, senti falta de ciclano não vem mais. Irmãos, o corpo de Jesus é gerado em amor. Quando ele se entregou na cruz, ele não olhou nem para mim, nem para você não, porque se tivesse olhado, nem subir, tinha subido. Jesus, ele foi obediente ao Pai, por amor. Jesus, ele foi obediente a Deus por amor, por mim e por você. Deus, ele quer gerar amor. O amor de Cristo na minha vida e na sua vida faz você engolir seu erro. Me perdoe, meu irmão, pelo meu comportamento. O amor de Jesus dentro da minha e da sua vida não vai olhar se entrar ali uma pessoa, vou dizer um nome aqui, tipo assim, um homossexual entrar ali, você não vai tratar ele com indiferença, você vai tratar com amor. Porque é o amor de Jesus que vai transformar. É o zelo pelo amor, pelas pessoas. Porque o amor de Jesus na palavra, ele não faz exceção de pessoa. Ele faz com que a sua vida gere esperança para quem não tem esperança. Ele faz com que sua vida gere esperança dentro do seu lar. Quando ninguém dá nada por você. Quando você está nas suas aflições. Quando você, Jesus, eu não estou aguentando mais aquele meu esposo. Jesus, eu vou chutar tudo para cima agora. Ou vice-versa. Aí é nessa hora que você vai olhar para o seu marido com um olhar de amor, com um olhar de Jesus. Você vai olhar para ele e vai dizer como Jesus agiria numa hora dessa. Porque a esperança vive em você. Ainda que ele não tenha a revelação que você tem. Ou vice-versa. Mas você vai gerar esperança. Você vai olhar para ele com um olhar de misericórdia, com o olhar do Pai, e vai declarar na vida dele que ele vai ser um homem de Deus. Você vai declarar para a vida da sua esposa que ela vai ser uma mulher de Deus. E comece a clamar ao Senhor a mulher que você pede a Deus. Comece a clamar ao Senhor o marido que você pede a Deus. Como é que você quer ele? Eu quero um homem de Deus, cheio de Deus, que ame mais a Jesus do que a mim. Porque foi isso que Jesus fez na minha vida e na vida do meu esposo. Eu disse, Jesus, eu quero esse homem aí não. Eu quero um homem que gere esperança na vida de uma geração. Eu quero um homem que ame mais o Senhor do que a mim, porque eu sei que se ele amar mais o Senhor do que a mim, ele vai me amar. Porque é assim que diz a palavra do Senhor. É assim que diz. Não é no meio das aflições você desistir do chamado que Deus tem para você. A partir do momento que eu me posicionei em Deus, Deus fez assim. A partir do momento que eu disse, Jesus, eis-me aqui, faz a tua vontade, Deus fez assim. E irmão, vou lhe dizer, foi aflições dentro do lar. Depois Deus mudou, transformou o lar. Perdi minha mãe tem 1 ano. E se eu estou aqui hoje falando do amor de Jesus para você, é porque tinha uma mulher lá, não é aquela mulher do coque, de joelho, que orava pelos filhos, pelo esposo, gerou esperança em mim, gerou esperança na vida dela, gerou esperança na vida da minha irmã. Meu pai se converteu depois que ela faleceu, porque Deus pegou uma vida por outra vida. Falta meu irmão. Mas aí Jesus levou minha irmã, mas ficou a geração dela. A geração da esperança. E a geração da esperança não vai parar de orar pela vida do irmão. Porque nós cremos que Jesus vai salvar a vida dele também. Porque nós precisamos gerar esperança.
Por mais que você veja tudo ao contrário, Jesus ele quer que você gere esperança na vida das pessoas. Jesus não quer te ver afastada do Evangelho. Jesus não quer te ver sem tu passar a semana toda sem ler a palavra, sem orar, sem ter um tempo com Ele. Quantas são as pessoas, meus irmãos, que nessa noite queriam o privilégio de eu e você estar aqui, ó, e não pode? Estão pregando dentro de alto mar, porque se ficar em terra é morto. Estão pregando dentro de cadeias. Se chegar, se cala, depois sai e fala de novo de Jesus. E aí você está aqui. Eles estão gerando esperança lá. E você está gerando esperança aqui. Você está gerando aqui para essa igreja crescer. Você está gerando esperança na vida das pessoas para Deus transformar a cidade de Catolé do Rocha através dessa igreja. Você precisa gerar esperança, meu irmão. Jesus está voltando e Jesus vem buscar uma igreja naquela que se compromete no que está escrito na palavra de Deus, aquela que prega o Evangelho, que Jesus veio, morreu e ressuscitou e vai vir buscar a sua igreja. Jesus ele é fiel. Jesus ele é fiel. Jesus ele é fiel. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 6, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Agora tu pode até estar passando por dificuldade, por aflições, mas Jesus tem preparado uma herança para nós incorruptível. É algo inalcançável, a gente não consegue imaginar o que Deus tem para mim e para você. Agora está doendo, agora está gerando dor, tristeza, mas no tempo, na hora que o meu pai e o teu pai vir, isso aí tudo vai passar. Eu vou contar uma experiência aqui que eu vivi com a minha mãe. Não é que eu esteja enaltecendo a morte não, viu, meu irmão? Estou enaltecendo é o Deus que ela servia. Porque a gente precisa gerar esperança através do testemunho que a gente viveu. Quando minha mãe ela teve um AVC, ela foi acometida de um AVC hemorrágico. Ela tinha passado por 3 AVC. 2 isquêmicos, que é as periferias do corpo, e o hemorrágico, que é direto no cérebro. É aquele que inunda de sangue o cérebro. Então o terceiro AVC dela foi muito forte, o terceiro AVC. E no dia que ela teve o AVC, eu estava orando por cura na minha igreja. Na época a gente não tinha sido levantado pastores ainda. E eu estava orando por cura na igreja. E quando eu fiquei sabendo que ela tinha tido um AVC, eu disse: eita Jesus, eu estava na tua casa orando por cura, para Jesus entrar nos hospitais, chegar ali, levantar as pessoas, ministrar a cura na vida das pessoas. Jesus, o que é isso que eu estou passando? Não é que eu estava murmurando, meu irmão, mas eu estava me interrogando, e agora? Será que a oração que eu estava fazendo por cura na igreja ia servir de cura na vida da minha mãe? Será que muitas vezes que você está orando por algo, você está acreditando que Jesus vai fazer, ou você está só falando da boca para fora? Eita, foi o teste de papai. Eita!
E ali eu comecei a conversar com Deus e digo, Jesus, tu pode tirar ela dessa cama aí, Jesus. Meu irmão, toda vez que eu ia entrar, ela passou de 12 a 15 dias internada. 15, não foi? Toda vez que eu entrava no hospital, na sala onde ela estava, no UTI, Deus falava aquela voz: não olhe as circunstâncias, olhe o tamanho do seu Deus. E ali eu entrava, muitas vezes eu e minha irmã, às vezes eu e meu esposo, e eu entrava, eu começava a louvar, eu começava a orar, eu começava a dizer, Jesus, tu pode tirar ela daqui, Jesus, eu sei que tu és o Deus que cura, o Senhor não mudou, quem mudou fomos nós, que deixamos de acreditar que Jesus faz. Jesus, no nome poderoso de Jesus, eu creio que o Senhor pode tirar ela dessa cama. Se o Senhor disser, levanta a Maria de Jesus, ela vai levantar daqui. E ali eu cantava, acho que pode dizer, essa mulher é doida. Mas eu falava, Jesus, ora, e orava. Aí toda vez meus irmãos que eu voltava lá, eu orava, eu orava. Aí vinha gente, não, ela está morta. Não, ela vai se ganhar. Porque ela vai sim, em nome de Jesus. Ela vai sair daqui. E foi saindo o que estava do lado de cama, acordou, que é uma sala que fica todos em coma, quando tem AVC, UTI. Então, o daqui acordou, o do lado levantou, recebeu alta, o de cá, e assim foi. Eu digo, eita Jesus, minha mãe está ficando, mas eu declaro Jesus cura na vida da minha mãe. Aí, meu irmão, teve um dia que eu estava à noite, na minha casa, olha, eu ouvi uma palavra do nosso antigo pastor, que ele dizia assim, enquanto há batimento no coração, há esperança, tem vida. Então eu não aceitava a morte da minha mãe ali, que ela estava em morte ali, porque o coração dela batia. Então eu acreditava que Jesus podia tirar ela daquele lugar. E não tinha quem me dissesse o contrário não, viu? Não sei como é que eu estava nessa posição, mas não tinha quem me dissesse o contrário. E foi passando os dias, e nada. Aí chegou o dia do meu pai precisar ir ver ela, e ele disse que não ia ver, que não tinha coragem. E meu pai, meu irmão, ele era difícil. Meu irmão, você pensa numa pedra. Pense numa pedra, num homem difícil. Agora era difícil mesmo. Difícil. Para você ter ideia, eu não lembro o tempo dele ter dado um beijo na minha mãe na frente da gente. Pra você ter ideia. Era difícil. Mas Jesus tinha dado uma visão para minha mãe um tempo, que ele estava dentro do liquidificador e Jesus estava batendo. Então, se Jesus estava batendo, Jesus ia transformar a vida dele. Então, ali, quando ela estava ali naquele hospital, e eu orando, eu teve um período, um propósito, eu orando ao Senhor de madrugada, pedindo oração pela vida da minha mãe, que minha mãe sempre foi uma mulher de oração, e uma mulher que gerava esperança na vida das pessoas. Então ela chegava, meu irmão, ela falava de Jesus, até para a delegada ela já pregou. Até para a delegada ela pregou. Minha mãe era um vaso de honra na presença do Senhor. E quando foi passando os dias, aí eu orando ao Senhor, dizia, minha oração era essa. Aí você vai entender o que eu estou falando para você nesta noite. Que em meio às aflições a gente pode gerar esperança. Eu orava, Jesus, meu Pai, minha mãe está lá naquele hospital. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Então, Paizinho querido, eu quero que o Senhor, desse jeito, meu irmão orava, eu quero que o Senhor dê rim novo, que o Senhor dê coração novo, que o Senhor tire a diabetes, que o Senhor tire a hipertensão, porque tu disse latim, viu? O Senhor tire tudo, Jesus, tudo que está ali contrário a ti, que o Senhor arranque tudo e que o Senhor declare. Eu quero declarar cura na vida da minha mãe, que o Senhor tire ela daquele lugar curada, no nome de Jesus. Essa é a minha oração até o último instante, e um corpo novo, foi um transformado. Aí quando eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido, eu disse, Jesus, né?
Meu irmão, não é do jeito que eu e você quer, não é do jeito que Deus quer. Você crê nisso? Você crê que é do jeito que Deus quer? Meu pai, ele precisou ir no hospital se despedir da minha mãe, e foi algo extraordinário que Deus fez naquele dia. E ele saiu daquele hospital dizendo que um dia ia se encontrar com a minha mãe. Foi impactado com a presença de Jesus lá. Ela gerando vida em coma, ela gerou vida. E quando eu recebi a notícia que ela tinha falecido, eu disse: eita Jesus, Jesus, o Senhor levou minha mão. Aí Jesus tinha dito para mim que ela era filha dele, amada dele, e que ele já ia levar ela mesmo, antes mesmo de eu saber que ela tinha falecido. Jesus disse que ia levar, e eu fiquei agarrada com o anjo, orando, dizendo para Jesus me levar. Mas Jesus já tinha me mostrado que Jesus ia levar ela, porque era a vontade de Deus levar ela naquela hora. Então, se era a vontade dele, Deus, ele ia levar ela. E foi um conflito muito grande, e depois Deus mostrou através do sonho. Deus disse: eu curei a minha filha de coração, hipertensão, diabetes, e dei tudo novo. Tudo novo. Não era a cura que eu estava pedindo, e não era da forma que eu estava pedindo. Eu não pedi para Jesus deixar ela aqui, entregar tudo novo. Jesus disse: eu obedeci a tua oração, eu ouvi a tua oração, eu transformei ela em um corpo novo. Hoje ela pode pular, ela pode saltar, ela não sente nada. É tudo novo. Aí muitas das vezes a gente quer ficar com o nosso pensamento mínimo e não para pensar o que Deus está fazendo. Através, quando Jesus falou para mim que ela era filha dele amada, que ele ia levar, Deus, ele estava salvando a vida do meu pai. Meu pai aceitou Jesus uma semana depois. Meu pai hoje ele é batizado, ele congrega na mesma igreja que ela congregava. E hoje está lá firme na presença do Senhor. E é igual ele disse: um dia eu vou encontrar com ela, e vai encontrar com ela. Aleluia. Então, muitas das vezes, não é do jeito que eu e você quer, é do jeito que Deus quer. Então, a sua aflição, o que você está enfrentando, você está gerando esperança na vida de outra pessoa. Porque é para isso que a gente está aqui, para gerar esperança, salvar vidas para o reino de Deus, até que Ele venha. Não é para salvar nós mesmos, não. É para salvar outras pessoas, é você ser instrumento de Deus, é você refletir Deus, você mostrar Deus, mesmo no meio do luto. Mesmo no meio do luto, eu não disse: Jesus, eu não vou mais para a igreja, não. Eu vou, não, tu podia ter curado, ela não curou. Não, aí é que eu glorifiquei a Deus, porque eu entendi o que Deus fez. Quando você tem ouvidos sensíveis ao que Deus quer fazer, você entende o que Ele quer fazer através de você. E se eu hoje estou ministrando aqui, se a minha irmã hoje está numa igreja, se a minha outra irmã está na igreja, se meu pai se converteu, minha mãe, ela gerou esperança. Quantas vezes ela louvava de manhã logo cedo, em consagração para o Senhor. Passou um tempo sem ninguém ouvir a voz dela. O que aconteceu com a irmã Maria, que eu não vi ela mais cantar. Ou seja, estava gerando esperança na vida de outras pessoas. E o que eu e você está fazendo nesse tempo? O que eu e você está fazendo nesse tempo, irmão, é sério. O negócio é sério. O negócio é sério, a gente está se preocupando tanto com as coisas desse mundo. Não significa que você não possa ter as suas coisas. Não significa que você não pode ter um carro bom, uma casa boa. Mas que isso não esteja no teu coração. Que o teu coração seja ganhar almas para Jesus. De falar de Jesus, ganhar a tua família. Porque o item que Jesus diz na palavra dele é para mim e para você. Não é só para pastor, não, é para todos. Deus, Ele é fiel. Pedro é daqui que fala: olha, sei que coisas estão acontecendo, sei que tudo parece estar fora do lugar. Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Ele nos deu salvação, Ele tem uma herança incorruptível esperando por você.
no céu, se alegre. Está passando por provação? Dá glória. Ela estava lá no hospital, você pensa que eu estava chorando, aparecendo chorando? Eu estava alegre. Aí você diz, oxe, essa mulher é doida. Não, eu estava alegre porque eu confiava no meu Deus, eu confio em Deus. Eu sei o que Deus estava querendo fazer assim, em mim também. Porque se ela passou um período, era porque Deus queria tratar a minha vida, a vida da minha irmã, a vida de todos. Quantos passa, vou dizer até ano, quando mora distante do pai e da mãe, sem nem ir lá? Quantos? Vou dizer uma coisa mais fácil. Quantos passam para pegar o telefone aqui, ó? Mais fácil hoje, o WhatsApp, chamada de vídeo, hoje passa para falar com a mãe e com o pai. Para dar a honra que eles merecem. Então tudo tem um propósito. Não importa o que você está passando, tudo tem um propósito. Você veio aqui para ser propósito de Deus nessa terra. Você veio aqui para ser propósito de Deus. O terceiro ponto é, você é a esperança porque Jesus habita dentro de você. Em Colossenses 1, do 26 ao 27, diz assim: o ministério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos. Esses seus santos aqui, meu irmão, é eu e você, viu? É as meninas do grupo de dança, do ministério de dança. Vocês são a esperança. Através da dança a libertação, através da dança a cura, através da dança a salvação, é gerando esperança. Gerando esperança. Você sabe tanto que você gera esperança, que eu fiquei observando aqui sentada essas duas meninas aqui, ó. Sabia que vocês estão gerando esperança na vida delas duas? Elas observam vocês dançando e ficam querendo dançar. Está gerando esperança. Já tem aí futuras ministras aí do Senhor aí, gerando esperança. Você é testemunha do Senhor nesse lugar. Você é testemunha, como foi falado aqui no início. Esse aniversário, ele não é para o grupo Kadosh. Esse aniversário é para o Senhor Jesus. Aleluia. É para o Senhor Jesus. É porque através de você, você está gerando esperança na vida de outras pessoas. Deus, ele quer ser conhecido através de você. Você é a esperança desta geração. O seu propósito é fazer conhecido para essas pessoas. Podemos citar João. Eita, João. João, ele preparou o caminho para Jesusinho. Né? João Batista, ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E João Batista, ele morreu por amor a Jesus. João Batista, ele pregava também, era outro que vivia o Evangelho, era outro que entendeu que o chamado dele era anunciar a vida do Messias. Ele não só ouviu falar de Jesus, ele conheceu Jesus. E hoje a gente conhece o quê? Jesus através da palavra. Hoje eu e você podem o quê? Preparar o caminho para a vida do Senhor. Em Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: essa é a prova que Jesus está dentro de você e dentro de mim. Que você é a esperança. Jesus era a esperança, número 1. E o 2 foi que em meio às aflições você também pode gerar esperança. E o terceiro, você é a esperança. E por que eu sou a esperança? E chegando-se Jesus, em Mateus 28, 18 ao 20, diz assim, do 18 ao 20, diz assim: Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou contigo, ó o que Jesus diz, todos os dias, até a consumação do século. Então você é a esperança. Você é a esperança. Deus está dando aqui uma ordem a mim e a você. Ide. Você é a esperança porque Jesus ele habita dentro de você. Jesus está falando tudo que eu tenho mandado. Continua dizendo que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está em você e você é a esperança para essa geração. Lá em João 14, 16 ao 20 diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, aleluia, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e viverei em vós. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Deus ele está confirmando aqui através do Evangelho de João, que você é a esperança. Eu e você somos a esperança. Que a gente não pode se confundir. A gente não pode ficar sem ler a palavra. A gente não pode negar Jesus em meio às aflições. A gente não pode nos acovardar porque Jesus ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. E para estar aqui hoje, eu gerei esperança em meio às aflições. E Jesus ele quer gerar em você. Paulo ele cumpriu o propósito de Deus. João Batista cumpriu o propósito de Deus. E tantos outros na Bíblia, Pedro, quantos outros cumpriram tudo que Jesus já tinha planejado para a vida deles. E se Jesus te chamou, se você está aqui nessa noite, se você entende que você é a esperança viva nessa geração, se você entende que Jesus está dentro de você, que você precisa se posicionar em Deus e gerar esperança dentro do seu lar, na sua faculdade, no seu trabalho. Deus está falando com você, igreja, nesta noite. Eu tenho uma herança para te entregar e a herança não é aqui. Ela é incorruptível, é no céu, é a vida de Jesus. É a vida de Jesus. Então se você tem consciência que você é a esperança para essa geração, fique de pé que eu quero orar por você nesta noite. Fique de pé e diga assim: